boa noite a todos. Hoje a gente recebe o nosso terceiro convidado, que é o Pablo Dantas. O Pablo, ele é historiador, especialista em cultura pernambucana e também produtor e presidente da Associação de Artesãos Mamulengueiros de Glória do Goitá. É um prazer enorme receber o Pablo aqui, como a gente estava conversando antes. O trabalho lá na associação é muito intenso, eles fazem muita coisa, muitos projetos. Mesmo agora na pandemia, com o museu fechado, a atividade deles não para, então é um prazer muito grande ter você aqui com a gente hoje, tá, Pablo? Muito obrigado. Boa noite, Wesley. Todo mundo aqui tem acho que 20 pessoas na sala, certamente mais pessoas vão entrar, algum com câmeras fechadas, tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes a gente tá fazendo um bordado e escutando, né, feito uma rádio, e outras pessoas com câmeras abertas. Que legal também ver os rostos de vocês. Eu fico muito feliz e contente pelo convite de Wesley, que é um parceiro do Museu do Mamulengo Glória do Goitá, integra a nosso núcleo de pesquisa da Escola Pernambucana de Mamulengo, Mestre Zé Divina, e está escrevendo, estudando, né, o seu doutorado sobre nós, né? Então, muito legal, muito incrível estar participando com vocês nesse momento, pessoas de outras regiões do país, né? A princípio, convite pelo Núcleo de Pesquisa Popular, né, vinculado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e nós aqui do Museu do Mamulengo, de Glória do Goitá, da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, nós estamos muito contentes, muito felizes de estar comunicando com vocês. Cada vez mais, em tempos de pandemia, a gente tem experimentado essas tecnologias e tem levado o Museu do Mamulengo a lugares incríveis, né? Isso tem facilitado muito, inclusive, o nosso próprio trabalho, mexendo com a nossa economia criativa, né? Então, isso é fantástico, esse momento, e eu fico muito feliz, tá bom? O assunto é teatro popular de bonecos na era digital, não é isso, Wesley? Esse é o título, Isso, né? isso, isso. Foi esse o título que Pronto. você deu. Isso. Isso. Mas para falar, foi eu que dei esse título, não foi? Foi eu. Foi. Perdão. Então, para falar sobre o Teatro Popular de Bonecos, que aqui em Pernambuco a gente chama de mamulengo, né? Mas em outras regiões do país, assim, na Paraíba é babau, o João Redondo, o Cassimiro Coco lá no Ceará, né? Mas nos frigir dos ovos, como a gente diz aqui, a gente está falando do Teatro Popular de Bonecos, né? O nosso querido mamulengo. Eu estou nesse exato momento aqui na sala, no escritório, né? Que é dentro do Museu do Mamulengo, estou sozinho, né? Um antigo mercado público, é um espaço enorme. Eu estou olhando aqui da porta, tem uns 400 bonecos olhando para mim, né? Mas do meu lado aqui tem Simão, para me proteger, viu? Porque de noite esses bonecos aqui pintam em borda. É só vocês aqui para saber se isso é mentira ou é verdade. É verdade, tá? Sem brincadeira. Quem tiver medo de espírito, não venha para o Museu do Mamulengo. Mas aqui estou sozinho no Museu do Mamulengo e eu queria começar pensando com vocês onde é que eu estou. Estou no Nordeste do Brasil, estou em Pernambuco. Estou em Pernambuco. Acredito que alguns de vocês, ou a maioria conhece ou não, mas estou a 60 quilômetros da capital, 60 quilômetros de Recife, numa cidadezinha chamada Glória do Goitá, o nome de uma santa, né? E Goitá é um rio, nome de um rio, Glória do Goitá. E essa cidade, curiosamente, é a capital estadual do mamulengo, reconhecido por lei, a partir de 2013, né? Então, eu estou realmente numa cidade polo, uma cidade celeiro, né? Uma cidade fonte de cultura popular. É óbvio que a gente está falando aqui do Teatro Popular de Boneco, mas eu não posso deixar de começar dizendo que Pernambuco, assim como vocês bem sabem, é uma fonte permanente, secular, de diversas linguagens da cultura popular brasileira, né? E, curiosamente, em Glória do Goitá, uma cidade de 30 mil habitantes, eu tenho diversas expressões.
Então, você que gosta de cultura popular, assim como Wesley, venha morar em Glória do Goitá. Inclusive, estou morando aqui, minha casa tem 3 quartos. Quem quiser abrigo solidário, né, que chama, venha, que tem abrigo solidário aqui em Glória. Então, a gente tem aqui o Mamulengo, que é a nossa, eu não diria maior expressão, né, mas é talvez a mais famosa expressão de Glória do Goitá, com o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, com uma associação cultural de mamulengueiros e artesãos, que agora, no dia 7 de maio, completa 18 anos, né, de vida, de muito trabalho, de muita guerra aqui no interior do estado de Pernambuco. A gente tem o Maracatu de Barco Solto, com 7 grupos de maracatu. Cada grupo tem cerca de 150 integrantes, né? Pra você ter ideia. Então, uma coisa absurda, né? Eu estou muito próximo do Maracatu Carneiro Manso, né? Minha amiga Andressa lá, que é a presidente, e tenho visto de perto o trabalho dos grupos de maracatu de barco solto, né? Também conhecido como maracatu rural, né? Onde seus mestres improvisam em grande poesia. É um grande espetáculo misto, né? De teatro, de música, de dramaturgia, incrível. Eu sou muito fã do maracatu de barco solto, né? Tem o maracatu de barco virado, que é o maracatu mais urbano, ligado às tradições afro-brasileiras, e o maracatu de barco solto. E Glória é um terreiro de barco solto gigante, né? E a gente, Mamulengo, barco solto, a gente também tem o cavalo marinho. O único museu do cavalo marinho do mundo está aqui em Glória do Goitá, né? E é presidido, é liderado pelo grandiosíssimo mestre Zé de Bibi, que é um ser de um conhecimento incrível. Seus 70 e poucos anos, ele vem do sítio até a cidade de bicicleta, né? Diversos filhos, e tenho certeza que se eu for brigar com ele, eu apanho, porque ele é um senhorzinho muito forte, que quando começa a dançar, a poeira sobe do terreiro, não tem quem pare. Dono de um conhecimento incrível, sobretudo da brincadeira, mas também um conhecimento religioso muito importante, que poucos associam à brincadeira do cavalo marinho, mas ele é fonte preciosa aí nessa interseção. Eu estou explanando um pouquinho isso, porque eu acredito que eu estou conversando com estudantes pesquisadores, então acho que eu já estou jogando um leque de possibilidades, porque eu quero receber vocês aqui para ficar lá em casa, para a gente estudar e pesquisar e escrever. Então a gente tem o mamulengo, o maracatu do barco solto, a gente também tem o cavalo marinho, a gente também tem o coco de roda. Existem 2 grandes expressões, 2 ou 3 ainda, né, expressões do coco de senzala. E aqui em Glória a gente tem um coco de senzala, né, com o mestre, são tantos que o nome dele está me fugindo agora, mas vai chegar em breve. Então, 4, 5 expressões da cultura popular muito fortes, muito vivas, né? Mestre Siriaco, agora eu lembrei, mestre Siriaco, grande mestre Siriaco. Então, imagine onde eu estou, né? Eu não sou mestre de cultura popular, não sou brincante, eu sou um professor, um pesquisador, um produtor cultural, um ator que bebi muito na fonte do teatro popular. Circulei metade do país com espetáculos de teatro de rua, né, do grupo Cafuringa, do grupo Vem Cá, Vem Ver, que participei de movimentos populares como o movimento Escambo Livre de Rua, que circulava pelos sertões do Rio Grande do Norte, pelos sertões do Ceará e pelo movimento de teatro popular de Pernambuco. Então, eu disse, Glória do Goitá é fonte preciosa. Eu preciso me aproximar dessa cidade, me aproximei do Museu do Mamulengo como produtor cultural e comecei a desenvolver projetos aqui. Sobre esses projetos, que são muito importantes falar, mais tarde a gente cita eles, né? Mas eu queria dar uma situada, né? Onde a gente está, nessa zona da mata pernambucana, na zona da mata norte, né? Pernambucana, que é fonte inesgotável de produção cultural. Pois bem, me aproximei da associação, estou dando uma filada aqui para não me perder. Me aproximei da associação e a mestra Titinha, de Jane Lima, ela me convida para ser o produtor. Mais tarde, depois de 3, 4 anos de trabalho, os mestres populares confiam nessa pessoa estranha, né, que
que não é desse núcleo, né, mas está na borda, para presidir a Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá e dirigir o Museu do Mamulengo, né? Então, são duas instituições muito grandes. Eu queria falar um pouco sobre elas agora. Em 2000, no ano 2000, no início, né, 2001, o pesquisador Fernando Augusto, muito conhecido na área do mamulengo, né, ele, junto com o mestre Zé Lopes e outras lideranças da cidade de Glória do Goitá, lideraram um grande projeto de revitalização do mamulengo. E a ideia era fazer com que Glória do Goitá e Olinda, né, fossem prestigiadas com esse projeto para que esse trabalho revigorasse, renascesse com mais força, né? E aí iniciou-se esse processo, esse projeto aqui na cidade de Glória do Goitá, em 2001, 2002. Em 2003, o projeto já fortalecido, inclusive com outras instituições presentes, inclusive com apoio da gestão pública na época, decide-se criar a Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, e que foi fundada oficialmente no dia 7 de maio de 2003. Então, agora, no dia 7 de maio, daqui a uma semana, a gente completa 18 anos de existência. Então, eu estou falando de uma associação que foi presidida historicamente por mulheres. Só teve presidente mulher nessa associação. E uma delas que teve grande destaque em seu trabalho enquanto presidente e grande liderança, né, na brincadeira popular a nível de Brasil, está a mestra Titinha, de Jane Maria Ferreira de Lima, que passou nada mais, nada menos do que 14 anos à frente da instituição. Ela me passou o bastão, vamos dizer assim, né? E eu fiquei, poxa, eu vou presidir uma instituição que tem quase 20 anos, com lideranças femininas, de uma brincadeira historicamente machista, com a presença muito grande de mulheres na associação, fazendo boneco, brincando, como Mateus, por exemplo, como contramestra, né? E aí foi de uma responsabilidade tamanha participar, assumir isso, né? Durante esses 18 anos, 17 anos, 18 anos, a associação fez parcerias com o IFAM, fez parcerias com o Promoarte, desenvolveu diversas exposições no país, participou de diversas edições, em várias delas sendo premiada da FENEARTE, que é a maior feira de artesanato da América Latina, e desenvolveu projetos junto com o governo do estado e também com o município e toda a região aqui da Zona da Mata Pernambucana, fortalecendo, então, a salvaguarda desta brincadeira secular que é o mamulengo. Talvez as pessoas que passem aqui na cidade, né, vejam esse prédio monumental, que é o antigo mercado de farinha, foi fundado em 1915, e vejam o Museu do Mamulengo, né? E talvez, né, pela exposição, vamos dizer assim, simples, né, que acontece aqui, não compreenda a profundidade do trabalho que é feito aqui internamente, né? E com as redes sociais, já que o tema é teatro popular de bonecos na era digital, com as redes sociais, com o meio digital, a gente conseguiu fazer com que o nosso trabalho aqui chegasse a lugares incríveis, né? Por exemplo, a gente exporta com frequência bonecos para o Canadá, para a Itália, para a Alemanha. O Centro de Artesanato de Berlim, na Alemanha, é um comprador frequente do nosso material. Por sinal, os alemães adoram, né, o mamulengo, sobretudo a chibana. Eles admiram a forma como a gente talha a madeira. Eu acho isso muito interessante, como o estrangeiro olha, né, para o nosso boneco popular. E essa rede de contato e colaboração a nível de nacional e internacional, ela se deu muito pelo fato da gente apostar veementemente na era digital, né, e utilizar essas ferramentas ao nosso bel prazer. Associação Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. Hoje, por sinal,
Hoje, dia 27 de abril, a gente conversando com o nosso querido museólogo e antropólogo Givanildo Ferreira, que eu talvez esteja presente na sala, eu não sei dizer, se tiver, seja bem-vindo, meu amigo. Givanildo me pediu para que a gente pudesse decidir qual era a data de fundação do museu. Então, hoje, com uma reunião ordinária que aconteceu mais cedo, a gente decidiu unanimemente que data de fundação do Museu do Mamulengo também é no dia 7 de maio de 2003. Givanildo Ferreira e seu entendimento sobre museologia fez com que todos os associados mestres de artesão compreendessem que junto com a associação também nasceu o Museu do Mamulengo, porque aqui é um espaço de transmissão de saber, é um espaço de salvaguarda desse bem patrimonial público, onde a gente mantém um contato, a gente mantém uma disposição dialógica com a comunidade gloriense, pernambucana, brasileira, constantemente. Então, há outras formas de se entender e de caracterizar um museu. Então, hoje é um dia até histórico, pela primeira vez, já que está sendo gravado, né, eu diria que o Museu do Mamulengo, assim como a associação, foram fundados no dia 7 de maio de 2003. Tá? Seguinte, eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Só através desse entendimento, lá na frente, a gente vai compreender como os veículos digitais, né, como a era digital tem influenciado fortemente o nosso trabalho, né, colaborando, inclusive, com a economia que gira em torno aqui dos mamulengueses e dos artesãos. Né? A gente começou, a partir de 2016, 2017, a investir, né, a se debruçar sobre a captação de recursos em editais públicos com muita força. Então, aqui em Pernambuco, eu tinha mais cedo falado aqui nos bastidores, com Valéria, com Wesley, que a gente tem uma das maiores leis de incentivo do país, né? Acredito que uma das maiores do Norte-Nordeste, que é o FUCultura, o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura de Pernambuco. Esse ano, destinou mais de 40 milhões de reais para as atividades culturais das suas mais distintas linguagens. E desde 2016, 2017, quando eu cheguei aqui no museu com o meu trabalho de produção, é óbvio que já existia trabalho de produtores aqui, como a própria Titinha, né? Mas com captação de recursos em editais públicos, eu venho fortemente com esse braço, né? E aí a gente conseguiu captar o nosso primeiro grande projeto, projeto de 80 mil reais, que chamou-se O Mamulengo Mudou. Né? Por sinal, esse título, O Mamulengo Mudou, a nova geração de artistas populares de Glória do Goitá. E esse título gerou, inclusive, um bafafá, né? Como a gente diz aqui, porque muitos criticaram, né, essa postura desse título, inclusive pesquisadores do eixo Rio-São Paulo, que a gente não poderia tratar dessa forma, mas havia um argumento em torno desse título, né? E na época a gente compreendia, assim como a gente continua compreendendo hoje, que o mamulengo mudou. Essa expressão da cultura popular mudou, e que bom que mudou para melhor. A cultura é dinâmica, ela se transforma, ela não precisa emplacar os mesmos conceitos sociais que ela emplacava há 200, 300 anos atrás, porque se isso continuar, a gente não aguenta. Então, diversos brincantes, nesses últimos 10, 15 anos, começaram a compreender, né, que passagens racistas não era mais legal, não é permitido, inclusive é crime, né? Que a mulher não poderia ser permanentemente agredida e colocada em lugar subalterno, né? Que expressões homofóbicas também não fazia sentido. Então a gente começou a compreender que a dramaturgia da brincadeira havia mudado. Então, o Mamulengo mudou. Mudou como, por quê? E esse projeto, junto com os seus brincantes, começou a mostrar isso com mais clareza, que para eles já estavam, acho que mais bem resolvido, né? Mas a gente precisa dizer na rua, precisava discutir com quem assistia, com um público fiel, né? Que está há 60 anos assistindo isso e viu todo um período, né, dramatúrgico dessa brincadeira, essa mudança, né? Ao ponto de assistir uma mulher como Mateus, né, e dizer, não, isso não pode, isso não existe, isso não é bom, né, e a gente começar com esses projetos, fortalecer com força esses novos conceitos que já era
comum entre os brincantes, mas a gente precisava fortalecer o entendimento disso com o público. Então, esse ciclo de projetos culturais foi revolucionário aqui para a associação e para o Museu do Mamulengo, tem sido. Inclusive, esse título, o Mamulengo Mudou, o Wesley Fontinelli escreveu um artigo com este título, acredito, e é um artigo muito bacana, que a gente sempre disponibiliza aqui para as pessoas que vêm pesquisar no museu. Depois desse projeto, no Mamulengo Mudou, a gente já começou a usar a tecnologia, e aí eu vou começar a introduzir aos pouquinhos essa temática geral da era digital. A gente começou a fortalecer as redes sociais, né, com Instagram, Facebook, né, com vídeos, documentários, com stories. Isso não era uma realidade para a gente estava conhecendo aqui como é que os brincantes iam se comportar na frente da câmera, como é que a brincadeira poderia acontecer dessa forma, se acontecesse era legítimo ou não era. Então, foi a partir desse projeto aí, o Mamulengo Mudou, que a gente fincou os pés nessa era digital. E aí veio outro projeto muito bacana, 2018, chamado Mamulengo Nova Geração, os 10 anos de arte popular desse grupo, que é um grupo que pertence à associação e ele comunga, é um grupo comunhão, né? Todos os brincantes, né, que têm os seus próprios brinquedos, eles dentro do Mamulengo Geração se encontram e caminham juntos, né? E tanto um como o outro, a gente propôs diversas atividades, como a exposição permanente do nosso trabalho aqui, dos bonecos expostos, porque a gente tem uma parte de bonecos históricos, né? E a gente também tem bonecos que a gente comercializa, né? E também o próprio projeto propunha oficinas permanentes de boneco, de introdução ao boneco. Isso tem sido uma prática permanente, essa transmissão de saber em todos os nossos projetos. E a gente também oferecia uma vez por semana espetáculo. Então, imagine um projeto de 10 meses, né, com um espetáculo por semana, 4 por mês, então foram 40 espetáculos de Mamulengo. Né? Então, foi uma bomba de informação nas redes sociais, foi uma bomba de informação no Instagram, no Facebook, a gente começa a espalhar o nome do Museu do Mamulengo de maneira nunca vista em nossa história. Né? Então, isso impactou demais, porque gerou mais encomenda, gerou mais oficinas. Os mamulengueiros começavam a ser chamados e contratados para palestrar fora, né? Isso comumente, isso com mais frequência. Né? Então, hoje eu estou aqui na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a convite de Wesley, palestrando sobre tudo isso. Eu acredito que colaborou todo esse processo, né? Então, seguimos com mais projetos e aprofundando essa nossa linha, né? Esse nosso jeito de fazer. E aí veio um projeto muito bonito chamado Mais Mamulengo, Menos Barbie. Né? A gente quer mais Mamulengo, menos Barbie, mais o nosso boneco, a nossa identidade e menos Barbie. Né? Isso a gente via alguns filhos de mamulengueiros vindo para a associação, enquanto o pai e a mãe trabalhavam, ficava num cantinho ali brincando de Barbie. Né? E eu achei estranho isso. Eu fiz, caramba, cara, eu acho que a gente tem que fazer um projeto chamado Mais Mamulengo, Menos Barbie. Então, foram 4 meses com mais de 100 pessoas com formação profunda sobre o Museu do Mamulengo. 80% das pessoas que fazem parte das formações oferecidas pela associação são jovens. E a gente começa, então, a conquistar e a renovar o quadro de associados, né, da nossa associação. Né, atraindo jovens, adolescentes para produzir o artesanato e para brincar, né, o mamulengo, né? Hoje, tá ali, infelizmente eu não peguei, peço perdão, mas hoje a gente tem um fenômeno no museu que é um chaveirinho de mamulengo. Muitas pessoas queriam vir para o museu comprar, às vezes não tinha 30, 50, 70 reais para comprar um boneco, mas queria levar uma lembrancinha, né? E aí um jovem artesão que participou de nossas oficinas, Jorge Nildo, teve a grande ideia, disse, vou produzir um chaveirinho, e é um sucesso de vendas, né? Quando o pessoal vem aqui, compra 10, 15, 20, e isso mostra, né, o quanto as oficinas, enquanto a intensa divulgação e uso das redes sociais também aproximaram os jovens, que não vê o mamulengo mais, ou se via, não vê mais o mamulengo como uma coisa antiga, uma tradição
feita por senhorzinhos e tal, mas que a gente está na internet, a gente está nos stories, nós estamos brincando com tecnologia também, né? E isso atraiu também jovens para participar. E aí, o ano passado, cara, pandemia, né? Puta merda, pandemia, fecha o museu, passamos 6 meses fechados em 2020. Foi um sufoco danado, mas foi um sufoco que nos colocou num lugar nunca visto antes. Pela primeira vez, em agosto de 2020, diante do sufoco que a gente estava passando, diante do sufoco que o mestre Zé Divina estava passando, a gente decidiu, na verdade foi uma ideia de Titinha, decidiu fazer uma live solidária. Uma live solidária. Como é que vai ser uma live solidária? Como é que a gente vai colocar Zé Divina para fazer uma live? Zé Divina, um dos mamulengueiros mais antigos, né, daqui da região, dos brincantes populares mais importantes do país, que não tem nenhuma prática de olhar para a câmera, para apresentar para a câmera, para falar, para se expor, para brincar, para fazer rir, olhando no olho da câmera. Como é que a gente vai fazer uma live solidária? Deixa ele à vontade, ele faz o que ele quiser, ele já tem 80 anos, se ele não quiser fazer nada, ele também não faz, ele tem que ser aplaudido da forma que ele quiser. Beleza, então a gente começa a organizar, faz uma puta produção audiovisual, câmeras, grua, né? E áudio, microfones dos mais diversos, todo mundo com medo de se infectar, cada um tinha um microfone, uns 20 microfones para todo mundo. E aí começa a live solidária para a gente dizer ao Brasil que a gente estava vivo, que o Mestre Zé Divina estava vivo, e de maneira solidária pedir doações. E aí eu disse, Titinha, a situação difícil, cara, se a gente conseguir R$500 aqui, já paga uma conta, a gente já ajuda um outro, mas a gente arrecadou quase R$4.000, ficamos ao vivo durante 3 horas e meia, Mestre Bila brincou, Mestre Bel brincou, Mestre Zé Divina brincou de costa para as câmeras e não estava nem aí para quem estava olhando, para quem não estava olhando. Ele estava fazendo o que ele fazia há 60 anos. Há 60 anos. A câmera para ele era apenas um objeto que estava ali filmando ele. E eu olhando a audiência e mais de 150 compartilhamentos, mais de 50, 60 pessoas assistindo online, o telefone não comparava com doações, e o caldo de Titinha foi um fenômeno. Quando terminou, a gente comemorou e disse, caramba, nunca vamos sair mais desse terreno. Esse terreiro, o terreiro digital, foi também muito bom. Foi ótimo. Nós brincamos, rimos, nos expressamos, os bonecos estavam lá se tremendo dentro do baú, doido para sair, saíram, e a gente arrecadou dinheiro. Então foi ótimo, cara, maravilha. Então a partir daí a gente disse, olha, live agora faz parte do nosso dia a dia. Os mestres se deram bem com isso, né? E aí logo, né, meses depois, em outubro, e aí eu vou exibir para vocês um documentário incrível que eu vou pedir ao Wesley para deixar no ponto aí. A gente realiza, depois que o museu abre, a Fundarte nos permite trabalhar, né, de maneira protocolar, né, daquele jeito, a gente com medo danado e tal, o primeiro fórum de brinquedo. O primeiro fórum de brinquedo é a junção de duas grandes brincadeiras, o mamulengo e o cavalo marinho, duas brincadeiras que dialogam entre si. Muitos brincantes dizem que o cavalo marinho são os bonecos encarnados, né? E muitos brincantes de cavalo marinho dizem que o mamulengo são os atores encantados. Então, eles são brincadeiras que dialogam, você vê personagens em ambas as brincadeiras, são os mesmos, né? E aí a gente disse, vamos uni-los no primeiro fórum de brinquedo. E aconteceu uma coisa fantástica, e por isso é que vocês vão assistir esse documentário agora. O que é que aconteceu? A gente ficou com medo, por conta da pandemia, a gente ficou com medo de muita gente aqui, porque quando o Mamulengo começa, o Wesley já viu, quando o Mamulengo começa aqui no museu, o povo começa a sair da rua, das lojas, começa a entrar no museu, e é uma coisa encantada mesmo, né? A música é o espírito dos bonecos, né? Você já deve ter ouvido isso. Quando a música começa, o espírito encanta e o povo começa a entrar. Poxa, e aí? Muita gente não pode. Pandemia, e aí? Pablo, tive uma ideia. Vamos solicitar que 50% da nossa programação seja online.
Online, eu fiz online, cara, é online, vamos fazer online. A live foi um sucesso, então vamos colocar 50% da programação. Se tiver 10 espetáculos, 5 a gente faz aqui presencial, de maneira, né, distanciamento e tal, e as outras 5 a gente contrata a equipe e vamos fazer para o Brasil, para o mundo. Vamos, deu super certo, super certo. Para terminar essa história, antes eu queria que vocês gentilmente assistissem com muito carinho um dos melhores documentários produzidos pela Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória de Goitá. Fala muito sobre nós, fala muito sobre as nossas brincadeiras e, por favor, assistam com carinho. Tem uma cantoria que chama Ó Pai, Filho, Espírito Santo, lelé. Ó Pai, Filho, Espírito Santo, lelé. Na hora de Deus, amém, lelê, ó. Ó Pai, Filho, Espírito, na hora de Deus, amém. Quando eu pego a dia, lelê, ó. Minha primeira tua, lelé. Ele tem uma importância muito percebida por quem faz parte tanto da gestão do Estado, né, eu represento aqui a Fundarp, como por quem pesquisa cultura popular, quem pesquisa para o teatro de boneco, quem pesquisa diferentes expressões dentro do campo do patrimônio cultural e material. Meu nome é o mestre José Evangelista de Carvalho, conhecido por Zé de Didi, em todo o país do mundo. Vou representar a culpa da Jurema do Pará. Vou representar a culpa da Jurema do Pará. É só preencher sonhar. Da associação a gente só tinha mais mulheres. Toda a vida a associação foi formada só de mais mulheres. E desde a fundação a gente sempre foi bonequeiras, que é quem faz o boneco. Então a gente tinha necessidade de aprender o teatro de mamulengo, sendo que na associação no início era mais masculino. A gente não tinha essa oportunidade de aprender a manipulação, as histórias dos bonecos, tudo. Em 2007 a gente iniciou o grupo Nova Geração. Esse grupo Nova Geração teve o padrinho Zé Divina, que é o nosso mestre Zé Divina e padrinho do Nova Geração, onde Zé Divina nos ensinou as passagens dos mamulengos, dos personagens, a gloa, a entrada, como é que encerra. E a gente formou o Nova Geração com mulheres. No início a gente tinha 4 mulheres no Nova Geração e 2 homens. Aí depois foi entrando mais homens para ser músicos. E o Nova Geração ele fez 10 anos no ano passado. Só que ele não era só de mulheres. E a gente tinha essa necessidade de ter um mamulengo só de mulher. Chuva vai, chuva vem, chuva me dando uma olhadinha. Chuva vai, chuva vem, chuva me dando uma olhadinha. Chuva vai, chuva vem, chuva me dando uma olhadinha. Oi? Agora é eu. Ui! Rapaz, cuidado nesse negócio aí. Ai. Eu tô igual a Zé de Bibi, meu filho. Zé de Bibi, quando tá no terreiro do cavalo marinho, ele faz. E eu pá, e o velho duro igual a mim na roça. Duro todo. Ontem o mestre Zé de Bibi pegou aquele cavalo aqui no terreiro e era pá. Eu, eita bexiga que esse cavalo sofre. Tu viste, Mateus? Eu não vi não, ontem eu não vi não. Eita velho cabra macho igual a mim, a gente é uns cabra macho da roça. Por quê? Porque muita gente se espanta quando vê uma tradição como o mamulengo, o cavalo marinho e outras tradições populares que não tem mulher. E é um mundo machista, onde só tem que ter mais homens do que mulheres. E o grupo Frodo Mulugu, ele vem agora levando só a mulherada.
Esse é um dos principais pontos que eu deixei para fundar o Frodo Mulungu, é que eu só quero mulheres. O primeiro fórum de brinquedo, eu curti muito porque ele reuniu duas curiosidades, né? Na verdade só uma curiosidade, essa ligação do mamulengo com o cavalo marinho, porque quando você assiste a um, assiste ao outro, você percebe que há muita semelhança entre eles, existem as diferenças, mas a gente sempre está preocupado com essas benditas semelhanças. Tem uma coisa que é bem importante quando a gente fala dessa aproximação, são os personagens, é você encontrar um Caroca, encontrar o Mateus, encontrar a Caterina. Você vê, por exemplo, a ordem de entrada desses personagens, né? O Caroca entrando primeiro nos dois brinquedos, isso aqui é bem importante. Hoje, Mestre Bila apresenta um boneco pra gente, que é o Vila Nova Cidade, que parece muito com o Varre-Rua do Cavalo Marinho. E aí você vê que tem uma aproximação nas músicas, ao mesmo tempo tem uma diferença, a vestimenta de ambos os personagens, né? A vestimenta do personagem de Bila lembra muito a vestimenta de Mateus, já o Varre-Rua não tem essa dita vestimenta. E aí é aquilo, né? Tem muita aproximação que constrói a identidade e também tem diferença que constrói muito mais identidade, né? De forma que a gente tem aqui um cavalo marinho de bombo, que intensifica muito esse cavalo marinho. Não é só a rabeca, tem um bombo ali muito alto, né? E sem contar que, por exemplo, quando a gente vai ver a Quitéria no mamulengo aqui de Glória de um jeito, a de Carpina de outro, e até dentro de Glória a Quitéria também tem suas diferenças, e cada mestre tem a sua identidade com o seu brinquedo. Porque antigamente os mestres não saíam para fora, para frente da torda, e ficava dentro. Era o segredo que o boneco ele criava vida, né? Mas ninguém sabia quem dava vida a esses bonecos. E aí veio as novas gerações, foi passando, aí começou a terminar o brinquedo e ir para frente da torda. Aí os outros já reconhecem que foi aquela pessoa que fez. Então aí acabou um pouco o segredo da brincadeira, porque os pessoal só viam o boneco. E atrás da torda era fechada. Ela era fechada e não tinha espaço, tinha uma pessoa tucaiando para ninguém entrar, ninguém ver o mamulengueiro dentro brincando. Mateus! Oi? Tem muita gente entupida? Não, rapaz, tá entupido de gente. É entupido de gente, é? Não tem ninguém aqui entupido, não. Hein? Tem ninguém aqui entupido, não. Falar desse espaço aqui é uma coisa que me emociona muito. Eu recordo muito da minha infância nesse lugar. Quando criança, eu participei de todo o processo de revitalização desse espaço. Minha avó, secretária de Educação na época, eu estive do lado dela e vinha sempre para cá, ver apresentações do mestre Zé Lopes, do mestre Zé Divina, ver confeccionar bonecos. Quando inaugurou esse espaço, a exposição de peças, a exposição de informações dos mestres que tinha nesse espaço. Então, sempre foi muito emocionante estar aqui. Sou eu, Machado, rei da Paraíba do Norte. Toca a vida pelo amor de Deus, por de razão. Eu sou tronco, sou raiz, sou porteira, sou morão. Eu tiro você, não tira furão, tá de mamãe, não bate na retidão. Eu vim pra brincar e vou brincar e quero brincar e tô aqui, tô ali, tô já. Bora! Você pode estar onde está. Eu estou aqui sambando, meditando, impartilhando samba, para ninguém sambar e bate desse lugar. Vocês estão vendo a cor do menino? Espia! É que cor? Marrom! Marrom não, é branco, menino! Não é marrom, não! Ô, Mateus! Oi. O menino é marrom, é? É branquinho, marrom. É branquinho? É. Ô, Mateus! A minha nega velha que cor? É pretinha. E eu sou que cor? Pretinho. E por que o menino nasceu branco? É albino. Eu lhe explico agora! Eu lhe explico agora! Eu tava lá, mexendo lá um bolo, vi o cuscuz e depois fui pro bolo. Tome o bolo, toma o bolo. O menino, caiu dentro da massa do bolo. Ah, sim! Por isso que o menino tá Por isso o menino tá branco, Mateus.
E tu falando da minha nega velha, né, Mateus? Eu não. Não é, Mateus? O mamulengo é pra ser improvisado na hora que a gente tá brincando. A gente tem a arte do improviso naquela hora. O que é o improviso? Chega o público e a gente tá brincando ali e a gente tá improvisando com o público, com o nome das pessoas que o Mateus vai falando pra gente. Chegou Bio, aí o boneco, que foi um boneco que gosta de abusar, ele vai abusar aquela pessoa. Chegou Maria, pronto, e o boneco vai arretar, vai fazer aquela entregação com um público, tá entendendo? E assim, eu não gosto muito de modificar o mamulengo. Eu tô atrás de negócio mais antigo, de tradições mais antigas. Eu não tô indo mais para frente. Eu em vez de ir para frente mais, para querer botar personagem mais novo, não. Eu tô indo atrás daqueles brincadeira antiga. O Mateus, ele sempre vem fantasiado no cavalo marinho. Então é um personagem alegre, dançante, tá ali o tempo inteiro. Ele funciona como mestre de cerimônia, né, digamos assim, tanto do mamulengo quanto do cavalo marinho. Mas tem algo que é bem importante, assim, a questão da vestimenta do Mateus. Ele pintava o rosto, pegava um pedaço de pau, que nem o do cavalo marinho. Hoje já ficou, o mamulengo já ficou que nem... Ele tá falando, o mamulengo a gente brinca só 20 minutos, meia hora e esse negócio. Porque nem aqui o Mateus saía de dentro da toda dançando, na frente da padrinha, então os outros ficavam loucos, que o Mateus já chegou ali, brincando, tirando sua loa, entendeu? Boa tarde, meu povo todo, que eu cheguei dando louvor nesse campo de fulô, louvado seja meu Deus, que existe outro como eu, que preste melhor serviço. Vamos deixar me dizer que quer ser Mateus. Então entrava na roda dançando, e aí é que saía o primeiro boneco, mas o Mateus sempre tinha um chapéu de normal, assim, que nem daquele menino, o rosto pintado ou de batom, que antigamente ou pintava de batom ou pintava de calvão. Ai, não. Ai, Mateus, tá me dando calafrio. É porque o tempo tá quente. Ai, Mateus. Mateus, puxa aqui, Mateus. Tá vindo um negócio na boca dele. Mas logo na boca. Vai, aqui. Vai de gavarzinho, viu, Mateus? Puxa de gavar. De gavar, Mateus. De gavarzinho, Mateus. Ai. De gavar, Mateus. Vai. Tem fim isso não, hein? Vai, Mateus. Esse negócio não tem fim. Vai. Mulanga. Pronto, matei o homem. Matou não, ele tá dormindo. Ele tem fim quem morre, mas cavalo marinho não tem fim não. É morrendo um e ficando o outro brincando. Vocês olhassem essa placa aqui, ó, do Mamulengo Riso do Povo. Esse brinquedo aqui, ele foi fundado no dia 10 de outubro de 1957. Foi Mestre Zé Divina que fundou. E hoje é 10 de outubro de 2020. 63 anos depois, a gente, por favor, Nido, a placa. A gente decide fundar. Então, a escola, hoje, exatamente hoje, 10 anos depois, a Escola Pernambucana de Mamulengo, Mestre Zé Divina. Eu digo a Deus que eu já me vou. Eu digo a Deus até outro dia, que nós todos vivos for. Adeus, adeus, meu povo todo, quem se vai sou eu. Adeus. Adeus, meu povo todo, quem se vai sou eu. Ô criançada, adeus, adeus. Eu digo adeus que eu já me vou. Ô criançada, adeus, adeus. Eu digo adeus que eu já me vou. Eu digo adeus até outro dia, que nós todos vivos for. Adeus, adeus. Ô criançada, quem se vai sou eu. Vai fazer aqui o quê? Vem apresentar. Representar Festival. a cultura popular, nós estamos brincando para quebrar. Caroca, meu bom, caroca, cuidado na vaquejada. Caroca, meu bom, caroca, cuidado na vaquejada. Quem brinca com fé de Deus, capitão, não saca palhaço nada.
O primeiro Fórum de Brinquedo cumpre a sua missão. Nós unimos duas grandes brincadeiras da cultura popular, o mamulengo e o cavalo marinho. Brincamos, estudamos e refletimos sobre estratégias para nos manter vivos em pleno desenvolvimento. Duas ações importantes aconteceram e acontecem no primeiro Fórum de Brinquedo. A fundação do Mamulengo Flor do Mulungu, composto apenas por mulheres, um dia histórico. E hoje, dia 10 de outubro, a fundação da Escola Pernambucana de Mamulengo Mestre Zé Divina, que há 63 anos atrás, exatamente, fundou o Mamulengo Riso do Povo. Um momento muito alegre, muito feliz para a Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá. Lá atrás da minha casa eu vi dois boi urrando, na frente tava brigando por um tal de capim, aí saltou um saguim fazendo careta a gente, escorregou, bateu o dente bem na biqueira da casa. Badele bateu as e voou de contente. Ô, vem caroca, capitão lá, vem caroca. Ô, vem caroca, capitão lá, vem caroca. Ô, vem caroca, capitão lá, vem caroca. Aplantei meu pé de coco na beirinha do riacho. Aplantei meu pé de coco na beirinha do riacho. Eu cortei o cacho em cima e aparei o coco embaixo. Cortei o cacho em cima e aparei o coco embaixo. Aplantei meu pé de coco na beirinha do riacho. Aplantei meu pé de coco na beirinha do riacho. Cortei o cacho em cima e... Ok. Wesley, minha voz está ok? Está saindo? Está tranquilo, né? Tá ótimo. Tá legal, né? Pronto. Que legal, né? 15 minutos de um documentário, acho que um dos melhores que a gente produziu, mas se você tiver curiosidade, vai no YouTube, tem o Mamulengo Mudou, tem documentário do Mamulengo Mudou, do Mamulengo, do primeiro Fórum de Brinquedo, também está no YouTube. E, posteriormente, esse projeto Mamulengo da Mata, que foi uma grande homenagem ao mestre Bila, que é um dos maiores do cenário atual do Mamulengo. E a gente tem uma produção audiovisual interessante nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, né? Você encontra esse material. Enfim, sobre o primeiro Fórum de Brinquedo e a nossa experiência com a tecnologia, eu diria que houve esse avanço com o fortalecimento do uso das redes sociais, né? Esse evento todinho que vocês viram aí, a gente utilizou o Instagram, os stories e todas as ferramentas de Facebook todos os dias durante 24 horas. Então, foi uma bomba de divulgação que a gente teve do Museu do Mamulengo em todo o mundo, né? Todo o Brasil e tal. Depois que passou esse fórum, eu fiquei refletindo assim, poxa, justamente sobre tecnologia, já que a gente está falando da era digital, né? Quais foram os avanços tecnológicos, né, de uso de tecnologia do Mamulengo, né? Bila me contar histórias aqui, que a gente conversa muito do Mamulengo, eu tenho um privilégio, sabe? Eu me sinto privilegiado de trabalhar aqui no museu, porque eu escuto histórias seculares, né? É óbvio que com suas transformações, com as suas adições, mas eu escuto histórias incríveis, né? E Bila dizia que antigamente os mamulengueiros, eles iam de burro, né, brincar nos sítios, na zona rural e tal, e eles iam nos seus burros e com os seus matulões, com muito boneco, cada matulão com 50 bonecos, 100 bonecos nesse matulão. A brincadeira do Mamulengo durava a noite inteira, né? Tinha 100, 120 bonecos, né? Passagens das mais diversas e tal. Eu achei interessantíssimo ele dizer que em cima do burro eles não levavam a torda, a tenda, né? Eles construíam a torda, a tenda, em cada lugar que se apresentavam. Mas veja que incrível, ele chegava na zona rural, no sítio do seu Zé Dantas, lá da região ali de Vitória de Santo Antão, e eles iam lá para o mato cortar os galhos, as forquias que chamam, né, para montar o seu teatro, o seu edifício teatral, né, o seu lugar cênico, e fincavam no chão, abriam buracos no chão, fincava no chão, colocava o tecido, né, o pano, a empanada, né, a torda, a tenda, e ali nascia um teatro. E quando terminava a festa, aquilo ali ficava ali,
E outro lugar, em outra região, queria um dia, dois, uma semana depois, ou na próxima festa do padroeiro, outro teatro desse era construído. Acho isso incrível, essa história que Bila conta. E aí, Bila dizia, olha, o primeiro grande artifício, e aí eu estou citando muito Bila, eu queria reverenciar Bila agora, publicamente, como um dos maiores brincantes populares do país, jovem, com seus 38, 39 anos, mas brinca desde os 9, né? E teve Zé Lopes, o mestre Zé Lopes, grande mestre Zé Lopes, como um dos maiores, como é que diz, Bila discípulo, né? Dos maiores mestres. E aí Bila dizia que não usavam microfone. Então, eu lembro do poeta Rai Lima, né? Rai Lima, lá do Ceará, que fala do ator da voz trombone, né? O ator de rua, o ator popular, o ator de terreiro, o brincante, né? Que tem que projetar a sua voz, essa voz trombone, né? Para atingir 100, 200 pessoas no terreiro, para fazer ecoar o seu verbo. E aí o microfone é a grande tecnologia utilizada nas últimas décadas, que aí vem no estilo Silvio Santos, né? Silvio Santos não inventou aquilo, não. Ele bebeu na fonte dos populares, né? dos atores de rua, dos artistas de rua, dos camelôs. E aí eles utilizavam o microfone para ecoar a sua voz. Outra tecnologia, vamos chamar assim, né? Utilizada anos depois, e segundo o Bila, o primeiro a colocar na frente das tendas, é o número do telefone. Como é que se contratava antigamente um mestre popular, um brincante? Porque todo mundo se conhecia, né? Então manda um recado, menino, vai lá no terreiro de Zé Divina, diz a Zé do Rojão, que na festa de padroeiro, Nossa Senhora das Graças, vai ter mamulengo. Então era assim, né? E aí, segundo o Bila, o primeiro a utilizar o telefone na frente da placa para gerar uma publicidade, né? Foi Zé Lopes. Segundo Bila, foi Zé Lopes o primeiro a utilizar o telefone, número de contato, né? Então, na frente da tenda tem Mamulengo, no caso aqui eu estou lendo, Riso do Povo, fundado no dia 10 de outubro de 1957, pelo mestre Divina, né? Telefone de contato, 880341. Então, veja que incrível. Depois, o passo do telefone já vem agora, com a utilização massiva de vídeos, de fotos, né? Obviamente fotos, mas fotos usadas mais como registro, né? Agora os vídeos utilizados mais como uma ideia propagandística mesmo da brincadeira, né? E por fim, as redes sociais e os stories. Hoje eu vejo o mestre Bila fazendo stories frequentes no seu artesanato, né? Para divulgar sua obra e fazer contatos com o Brasil inteiro. Então, veja que percurso tecnológico, né, os nossos brincantes de teatro popular estão realizando, né? Bem, depois do Fórum de Brinquedo, e aí eu destaco o projeto Mamulengo da Mata no uso da tecnologia, porque, como eu disse, nós tivemos que pedir que 50% da programação fosse online, né? Então, isso gerou um benefício e um malefício. O malefício não tão mal, né? Mas um malefício. O benefício foi a ampla publicidade e divulgação do brinquedo popular a nível nacional, internacional. Depois que a gente terminou o Mamulengo da Mata, muitos contratos apareceram mediante estes vídeos, né? Então, a gente tomou o cuidado de contratar uma equipe audiovisual muito boa, com sistema de vídeo e som, para a gente qualificar o trabalho, né? Porque há uma ideia, né? Não sei se muito comum ou não, não quero qualificar agora, de que a cultura popular é pobre. Em certos aspectos financeiros, ela é pobre mesmo. Mas a gente quis mostrar que, utilizando as redes sociais e a tecnologia, nós éramos muito bons. Nós prestaríamos um serviço de excelência. E a gente conseguiu, né? Então, a gente conseguiu, no Facebook do museu, quem quiser ver, né, tem lá vídeos completos de oficinas de mamulengo, passo a passo de como se faz um boneco de mamulengo. Tem vídeos completos de um espetáculo. Obviamente, o espetáculo hoje que a gente chama
reduzido, enxuto. Ninguém faz hoje mais o espetáculo de mamulengo tradicional com 6 horas, 7 de apresentação. Ninguém, né? Então, sempre faz espetáculos de 1 hora, mas tem espetáculos de 1 hora, com boa produção audiovisual, né? E os últimos anos nos colocou nesse lugar tecnológico, né? A gente apostou nisso. Isso foi o benefício. O malefício foi que os mestres estão cansados. Ninguém aguenta mais. Ele quer povo, quer gente, né? Quer menino gritando na frente da barraca. O retorno das lives para a alma do artista é ridículo. Né? É ridículo. Pelo menos é isso que eu venho sentindo aqui. Né? O que é que, quando termina uma apresentação, Bila sai, ou Bel, mestre Bel, né? Filho do mestre Zé Lopes, mestre Bel, não falei do nome dele aqui, um dos maiores mamulengueiros vivos hoje, sai da tenda e quando olha, tem lentes. Né? Então, assim, qual é o retorno das pessoas quando sai uma brincadeira do Janeiro, quando sai a brincadeira do Varre Rua, quando sai o Diabo, né, com a voz tenebrosa de Bel, né? Vou até plantar uma semente de curiosidade em vocês. A voz mais tenebrosa e diabólica do teatro popular de bonecos do mundo chama-se Mestre Bel. Depois vocês veem aí, se vocês quiserem. Então, o retorno é muito pouco ou ridículo. E aí, bicho, os mestres estão cansados. Hoje eu liguei para Manuelzinho Salustiano, filho do mestre Salustiano, que é presidente da Associação de Maracatu de Barco Solto do governo do estado de Pernambuco. Eu fui solicitar para ele uns documentos e tal. E ele disse: Pablo, eu quero muito estar com vocês no Museu do Mamulengo. Vamos convocar as pessoas, vai encher de gente. Eu não aguento mais lives. Né? Então, me parece não, tenho certeza, durante 2020, abril de 2021, 1 ano e 5 meses, já foi o suficiente para a gente estar absolutamente cansado de se comunicar através de lives. Bom, é isso. Para entrar nos finalmente da minha fala e abrir aí para alguma pergunta, se houver, eu queria falar sobre atividades independentes, né? O Museu do Mamulengo, ele também realiza, obviamente, atividades independentes. E uma delas, de grande sucesso e alcance, onde a gente usa e abusa das tecnologias, é o Feirão de Mamulengo. Em novembro do ano passado, a gente teve a grande ideia de realizar o nosso próprio feirão. E isso foi motivado pelo desconforto, pelo desagrado das participações que a gente tinha na FENEARTE. A FENEARTE é a maior feira de artesanato da América Latina, só que ela é cara. Para participar dela tem que pagar. Né? Existem alguns artifícios públicos, né? Mas não são tão agradáveis. E aí o mestre Bila, muito inconformado, disse: a gente precisa ter a nossa própria FENEARTE. E foi até Bila que criou o nome Feirão de Mamulengo. Bila, eu sou produtor, né? Então eu fico acreditando nas ideias das pessoas. Bila, gostei. Feirão de Mamulengo. Vamos fazer o primeiro Feirão de Mamulengo. E fizemos na segunda quinzena de novembro e nós vendemos em 15 dias quase R$9.000. Bila disse que em 15 dias arrecadou mais dinheiro do que arrecadaria na FENEARTE. Então, a gente descobriu que a nossa feira, a nossa própria feira, era um produto importante que a gente conseguiria, sim, promover, facilitar, fazer gerar a economia dos artesãos e mamulengueiros. Criamos uma programação digital, 100% digital. Né? Por sinal, agora mesmo, se você for no Instagram do Museu do Mamulengo, tem um link na bio. Veja que legal. A gente está falando aqui no Museu do Mamulengo de bio. O link, vai no link da bio que tu baixa um catálogo com mais de 100 peças. 100 peças. Você escolhe a sua, dá um print e manda pelo Zap e vende e rapidamente chega pelos correios na sua casa. Então, é uma revolução tecnológica e digital que a gente vive no museu, né, através dessas ferramentas. Então, nós criamos nosso feirão, por sinal, aproveito para divulgar que agora, no mês de junho, mês junino,
na segunda quinzena, nós vamos ter o segundo feirão de Mamulengo. Segundo feirão de Mamulengo, e aí vocês se juntam, né, para comprar muito boneco, que aí o frete sai mais barato, viu? Vai lá na bio, olha o catálogo e compra, tá bom? Que chega na tua casa, pode ser em qualquer lugar do mundo, beleza? Sinal, ultimamente foi mais barato mandar boneco para a Itália do que para o Rio Grande do Sul. Eu não sei por quê, mas enfim. Para terminar, eu diria que, terminar minha fala, eu quero pedir para Wesley apresentar gentilmente o Instagram do Museu do Mamulengo. Tá aí. Não são números impressionantes, porque nós não somos Wesley Safadão, mas nós temos 1.774 seguidores. Eu digo isso com muita felicidade, porque há pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum. Então, foi diante dessa mega divulgação, dessa mega utilização das redes sociais. Deixa lá em cima, por favor, Wesley. Isso. Obrigado. Aí a gente tem aí, o link do catálogo, tá aí em Drive, né? Tá aberto, público, não precisa abrir não, tá? E aí as pessoas clicam, encontram o boneco que gostou, já manda para o Zap, compra, né? E é muito fácil, né? E a gente tem aí nossas figurinhas embaixo, né? Os destaques, que são os projetos que a gente está realizando, né? O Catalogação, que é o Inventariando o Patrimônio, esse primeiro aí, do museólogo e antropólogo Givanildo Ferreira, que é hoje o nosso responsável técnico do Museu do Mamulengo, e outros diversos projetos que quem tiver curiosidade pode ver. E aí, baixando, cara, tá aí, ó, todo dia a gente tem... Hoje, por sinal, né, hoje, dia 27 de abril, é o Dia Nacional do Teatro de Boneco, né, a nossa outra postagem aí, fizemos uma pequena comemoração aqui no museu, fotos, olha aí, ó, que bom, assessoria Wesley Fontinelli, abrindo aí. Aí tem a divulgação da nossa aula de hoje, ó, desce aí, Arte e Antropologia, veja que bonitinho, tudo organizado, publicado, né? Quem faz a assessoria de imprensa da Associação do Museu sou eu, particularmente eu cuido de tudo, né? De domingo a domingo, 24 horas, postagens, textos, isso dá um trabalhão, de redes sociais, pode ir subindo, vai subindo, aí tem foto de boneco, a gente ganha livro, faz fotos, os TBTs, olha que chique, a gente faz TBT, toda quinta-feira, abre esse TBT aí de Mestre Solon, por favor. Olha aí, Chico Simões, lá de Brasília, e o famosíssimo Mestre Solon. Tá aí, ó. Que lindo. O Wesley até acabou de curtir, jogou um coraçãozinho aí que eu vi. E a gente tem TBT dia de quinta-feira, então pode tirar. E descendo, né? Então, fotos diversas, participações em eventos, catálogos. Tá aí o Mestre Zé Divina, pode abrir a foto do Mestre Zé Divina. Que lindo, né? Dia de quinta-feira, quem faz o TBT é nosso amigo Givanildo Ferreira. Ele me dá uma força também nas redes sociais, né? Então, assim, tudo bem, pode fechar, pode subir, né? Então é isso, a gente está sempre atualizando, sempre estando próximo do nosso público, pode ir subindo. É uma regra para mim, é uma lei, está com publicações frequentes, está aí a presença do nosso museólogo Givanildo Ferreira, gloriense, doutorando da Universidade Federal de Pernambuco, né? Tem um trabalho gigante, muito importante aqui com a gente. E pode fechar, viu? Pode fechar, pronto. E é isso, a gente tem diversas publicações e tal, pode voltar. Permanente, né? Nossas observações. O Mestre Bila com o documentário Mamulengo da Mata, na zona da Mata de Pernambuco, viu, Wesley? Pode voltar para mim, Wesley. Pronto, né? Enfim, meus amigos, Teatro Popular de Bonecos na era digital, um pouco da experiência que eu vivo aqui no Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, junto com os associados, mestres e artesãos da cultura popular, nesse lugar que para mim é um privilégio de conhecimento permanente, né? Diário, construído e reconstruído a cada hora, a cada segundo. E nesse terreiro, nesse gigantesco terreiro da cultura popular, que é Glória do Goitá, gerando e proporcionando emprego, renda, uma economia. Nos últimos
4, 5 anos, a gente conseguiu gerar mais de R$500 mil em projetos e captações de recursos. E temos colaborado frequentemente, sobretudo, com a salvaguarda da brincadeira. Hoje, a salvaguarda dessa brincadeira também está nas redes sociais. São ferramentas importantíssimas, onde a gente, com uma simples foto, né, com um simples vídeo, um simples stories, a gente contribui e colabora com a perpetuação desse saber, tá? Eu espero ter contribuído um pouquinho, nem que seja um pouquinho, com o conhecimento de vocês. Agradeço muito a atenção de vocês e muito obrigado, Wesley, pelo convite. Imagina, Pablo, eu que agradeço. Acho que a tua fala colaborou muito com algumas coisas que a gente já vinha discutindo, assim, é muito interessante ver como que o teu trabalho como produtor se junta ao trabalho dos brincantes do museu. Isso vem resultando em projetos tão interessantes como esses que tu citou agora. Você falou, bem no começo, que vocês colocaram mulheres como o Matheus, né? Acho que você fez referência a Jace, e que isso causou algum incômodo. Queria que você explicasse um pouco assim, o que é o Matheus, porque talvez não tenha ficado claro para quem não conhece bem o Mamulengo, o que é o Matheus, qual é a função do Matheus, qual é a relação do Matheus com o mamulengueiro. Perfeito. O Matheus é uma figura importantíssima para o Mamulengo, né? Eu chamei agora Mamulengo, não sei se vocês perceberam, eu lembrei de Zé Divina. Zé Divina, você vai conversar com ele fala Mamulengo, né? E aí na corruptela da palavra, é uma reflexão do pesquisador Fernando Augusto, né? Vem dessa origem mesmo, né? Mamulengo, Momulengo, mão molenga, né? E essa mão molenga que faz com que a brincadeira aconteça, né? E aí, respondendo mais diretamente sua pergunta, o Matheus é uma figura importantíssima, porque ele é o elo de ligação entre o boneco e o público. Ele está fora da tenda, ele brinca com o boneco fora da tenda, ele responde às loas do boneco, o boneco chacota muito com ele serve muito de escada para o boneco, né? E o Matheus também leva a brincadeira para o público. E tem uma frase que eu acho linda do Matheus, que é: o Matheus, ele zela pela brincadeira. Eu acho lindo isso. Ele zela pela brincadeira, ele faz com que o público compreenda aquilo. Se não compreende, ele facilita. Se for para não compreender, né, e jogar, né, com o público para que isso aconteça, ele tem que fazer também. E aí, no Mamulengo tradicional, ele tem as loas, né, já tradicionalmente ditas, né, pelo bom Matheus. O bom Matheus é aquele no Mamulengo tradicional que sabe todas as loas e tal. Eu disse isso do tradicional porque se fala de teatro de boneco, eu sou brincante de teatro de boneco, não do teatro de boneco popular tradicional, né? Mas com o meu grupo de teatro, Burrinha da Saudade, eu circulei 5 anos com o espetáculo Façanhas de Zé Burraldo, onde a gente se utilizava da tenda, onde a gente bebia na fonte do Mamulengo. E eu era o Matheus, né? Eu fui durante uns 5 anos essa espécie de Matheus, sem estar caracterizado ou pintado, mas vestido com a alma do Matheus, que é o grande elo entre o povo e o boneco. A Valéria fez uma pergunta em relação às mudanças digitais. Sempre imaginamos que os brincantes, principalmente os mais velhos, são os que mais resistem a elas. Pouco se fala da resistência do público. Existe resistência do público em consumir, participar das brincadeiras de forma virtual? Existe. Sim, essa pergunta é ótima, Valéria. Existe. Quando eu tive a primeira experiência, esse ano agora em maio, vamos passar pela 19ª Semana Nacional dos Museus, encabeçado pelo IFAM. O ano passado nós participamos da 18ª Semana Nacional dos Museus e por conta da pandemia eu fiz uma programação online. E eu programei com o Mestre Bel e Mestre Titinha algumas brincadeiras pequenas, rápidas, de 10 minutinhos, né, na frente da tela.
Então, veja a dificuldade. Vocês estão me vendo aqui, né? Eu tenho um recorte muito pequenininho. E aí, deixa eu pegar o Simão aqui. Eu tenho um recorte muito pequenininho. Vê que coisa louca, velho. Eu tenho um recorte muito pequenininho da tela para brincar, né? Então, tá aqui o Simão mexendo os olhos, ou abrindo a boca, né? Ou fazendo uma voz, um jeito. Então, realmente não é um espaço cênico adequado. Né? Não que não seja necessariamente, mas a gente não se adequou a esse espaço cênico. A gente não quer a brincadeira aqui nesse quadradinho fechado. Ela não acontece para a gente. Possa ser que um grupo de teatro possa conseguir, né, fazer com que isso aconteça de maneira louvável. Mas isso dificultou o diálogo. No entanto, houveram experiências significativas. E os mestres não ficaram, pelo menos os mais novos, né, mestre Bel, mestre Bila, não ficaram receosos, nem com medo da câmera. Eles foram para cima. Né? Só que aí um delay incomoda muita gente, né? Um boneco fazer uma pergunta e do outro lado não tem um grito, não tem uma vaia, né? Isso aí, cara, rompe, né, com o ritmo da brincadeira e realmente não é interessante. Para mim, não é interessante. Né? Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem, vocês podem colocar no chat. Ou quem quiser pode abrir o microfone e falar também, como preferirem. Não? Algum comentário? Uma pergunta só. Diga. No começo, o Pablo falou, fantoche seria sinônimo também de mamulengo? Fantoche? Sim, Daniel. Tudo bem, Daniel? Veja bem, o nosso boneco brasileiro, né? Ele vem, né, nas caravelas através das tradições europeias de fantoche, né? De bonecos manipulados de diversas maneiras, com fios e tal, né? Então, a gente vem dessa linhagem de fantoches, né? Mas o mamulengo tem um jeito próprio de ser manipulado, né? E aí eu não... Que burrice a minha, né? Não ter pego um mamulengo para mostrar para vocês. Mas a gente, o fato de vestir, colocar a mão, né, dentro do boneco, né? E colocar o dedo, né, para manipular o boneco e fazer com que ele tenha movimentos. Esse aqui é outro tipo, né, porque aqui é quase quase não, isso é um boneco de ventríloco, né, ele mexe boca e mexe olhos, né, mas o mamulengo em si ele não tem essas articulações, né. Então tem uma linhagem com o fantoche, mas eu chamaria de mamulengo. Obrigado pela pergunta, Daniel. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, acho que eu vou encerrar, né? Se Valéria quer falar alguma coisa. Agradeço de novo, Pablo. Sei quanto que tu é ocupado, quanto que vocês são ocupados, ter ficado até agora no museu para conversar com a gente. Acho que acrescentou muito, foi o terceiro convidado, né, para essa sessão de convidados para falar de cultura popular. E como eu te disse, eu acho que, sobretudo, assim, você falar da importância, vamos dizer, econômica da venda dos bonecos para o trabalho de vocês, acho que isso, né, ajuda muito a gente a entender, né, assim, como que vocês participarem desse evento, como que esse trabalho da venda dos bonecos é fundamental, salvo engano, para a manutenção de vocês. Você pudesse talvez falar um pouco mais sobre isso, só para concluir, assim, não sei se tu concorda com a minha interpretação, assim, porque se eu penso num lugar hoje em que eu poderia comprar um mamulengo, eu penso no Museu do Mamulengo, né? Assim, vocês terem esse espaço aberto para a venda dos bonecos, essa formação também de pessoas, né? A gente conversou naquela outra live da questão da escola do Mestre Zé Divina, né? Vocês terem esses cursos, ainda que sejam às vezes oficinas curtas, como a Edjane falou, para você realizar uma iniciação e depois, se tiver interesse, se aprofundar na brincadeira.
Acho que o trabalho de vocês é muito importante. Tem muita gente agradecendo aqui, a Laura, a Júlia, tá? Obrigado também a todo mundo que ficou até agora. A Chamara Paz está dizendo, trabalho admirável, Pablo. Certo. É isso. A gente fundou a Escola Pernambucana de Mamulengo no dia 10 de outubro, né? Mas aí, idas e vindas da pandemia, a gente não conseguiu realizar o nosso propósito, que era formar uma turma, né? Para que tivesse um assessoramento técnico, pedagógico, duradouro, para se aprofundar no conhecimento da cultura popular, de uma maneira geral, com foco no mamulengo, óbvio. Mas a gente não conseguiu, a gente não teve braço para isso, né? Pra você ter ideia, o museu está fechado, né? A gente está há 15 dias, agora até uns 30 dias fechados agora. Então, temos dificuldades imensas para tocar o barco em relação a essa permanente, esse contínuo processo de ensino-aprendizagem. Em relação às vendas, como eu falei, a gente tem no Instagram e no Facebook uma divulgação diária, né, sobre a produção daqui. A gente está no Museu do Mamulengo, que também é uma oficina permanente. Eu tenho uma bancada, na minha frente tem uma bancada. Deixa eu mostrar para vocês. Será que isso é muito abuso eu mexer na minha câmera? Não, né? Vocês estão vendo? Ó, aqui é o museu, né? Essa aqui é uma bancada, cara. A bancada dos mestres, né? Aqui é onde eles trabalham de domingo a domingo, né, fazendo bonecos. Então, a gente divulga nos stories, você entra nos stories do museu, você vê o mestre trabalhando. Você quer entrar nos stories de Anitta, ela está no estúdio gravando, né? Então, os stories é incrível, porque você tem uma proximidade muito grande, muito rápida com o fazedor, né? E aí, a gente colocou lá no link da bio o nosso catálogo. Então, quem quer comprar um boneco de Mamulengo e pensa no Museu do Mamulengo, né? Vai lá na internet e procura Museu do Mamulengo do lado de Goitá. Aparece Facebook, Instagram, né? Então é muito comum já ir direto no Instagram, né? Botar @museu do Mamulengo. E aí encontra facilmente e rapidamente os nossos links aí de venda, né? Esse Simão que eu acabei de mostrar para vocês está vendido já, né? Então, o Bel fabrica muito ventríloco, boneco para ventríloco, né? Que é uma artimanha, uma articulação difícil, pouquíssimos fazem. E ele vende bastante esses bonecos aqui. Então, bom, é isso, né? Eu queria dar uma olhada aqui o pessoal está comentando, Michele, Marcos, Clara, Vic, Fabiana, Marcos Ganzelli, Ana Beatriz. Obrigado, viu, Bárbara? Todo mundo, né? Tá aqui, todo mundo agradecendo, Samara, Michele, Laura. Registrar a presença valiosíssima do meu amigo Alex Apolônio, que é um pesquisador do Mamulengo, é produtor cultural e tem contribuído muito com a divulgação, a perpetuação desse saber. E é isso, né? Muito obrigado. Já vão dar 7 da noite, o povo está com fome, querendo comer, e é só isso que eu tenho para dizer, viu, gente? Humildemente, o Museu do Mamulengo está de portas fechadas até o dia 9 de maio, mas os nossos corações estão abertos, assim, totalmente abertos para recebê-los nas nossas casas, para comer com a nossa família, na nossa mesa, porque é assim que a boa cultura popular se comporta. Obrigado de novo, Pablo. Obrigado a todos. Uma boa noite para todo mundo.